Então, a gente está trabalhando, né, desde a aula passada, né, quer dizer, qual é o objetivo desse curso? Nosso objetivo é estudar tanto a matéria quanto o setor de gauge em supersimetria, visando, no ano que vem, fazer o curso com a introdução do modelo padrão. Mas, por enquanto, a gente quer chegar no máximo da teoria Chantilly supersimétrica. Então, a gente está aprendendo a colocar o setor de matéria e o setor de gauge. Bom, então nós estamos fazendo física planar, 1 mais 2D, só para a gente ganhar uma certa destreza, né, mais desembaraço no tratamento da álgebra dos espinores, que é essa, às vezes, uma dificuldade mais impeditiva da supersimetria, não a supersimetria em si, mas a álgebra espinorial. Muito bem. E aí a gente introduziu na aula passada também a noção de supercampos, né? Então a gente estava trabalhando para descrever a matéria, né, um supercampo escalar, e a gente via que esse supercampo escalar podia ser expandido, né, dessa forma, na expansão em θ, porque o θ tem 2 componentes. Aqui a gente colocava algo como se fosse um θ barra psi, e aqui a gente colocava algo que era, quer dizer, a gente fazia algo desse tipo, assim, vamos colocar assim. Na verdade, a gente podia pensar assim: primeira ordem em θ, então, θ alfa, psi alfa, depois, segunda ordem em θ, θ alfa, θ beta, e aqui alguma coisa sem, algum campo sem i. Então, isso aqui dá, F alfa beta. Então, a gente está fazendo uma expansão geral em θ, expansão mais geral em θ desse supercampo, que não tem índice nenhum. Então, vamos dizer, um supercampo escalar. Então, isso aqui é escalar, isso aqui é Grassmanniano, então isso aqui é fermiônico. E a gente já tinha visto assim, se esse cara construiu de Majorana, θ é igual a C, θ barrado, transposto. Né? Então, a gente pode escrever θ, vamos dizer assim, θ, podemos escrever θ barrado, vamos escrever assim, θ barrado, posso tirar o transposto dessa equação, θ transposto é θ barrado, C transposto, que é menos C. E aí eu inverto essa expressão, fica θ transposto C é menos 1, θ barrado é igual a menos θ transposto C é menos 1. Né? Então, a gente pode, aqui nessa fusão aqui de θ alfa e psi alfa, eu posso escrever esse θ alfa como sendo, posso relacionar esse θ alfa com esse θ barrado, quer dizer, esse aqui é um θ transposto, na verdade. Né? Então, quer dizer, eu posso escrever isso aqui dessa forma, ou posso escrever isso aqui como desse modo aqui. Vou mostrar aqui a equivalente. Se eu pegar essa combinação, θ barrado é menos θ transposto C é menos 1. Então, θ barrado. E aqui é o psi. Então, eu posso estar escrevendo isso como sendo menos θ alfa, C é menos 1 alfa beta, psi beta. Então, quer dizer, está escrevendo θ barrado psi, está escrevendo essa combinação aqui com a matriz de conjugação de K. Então, quer dizer, na verdade, o que nós estamos escrevendo é alguma coisa linear em θ. Então, isso aqui é linear em θ. E a outra combinação em θ que eu posso fazer é essa aqui, θ alfa e θ beta. Como alfa beta é antissimétrico, como isso aqui é anticomutante, é antissimétrico, então F alfa beta é um tensor de rank 2 antissimétrico no espaço espinorial, desse espaço onde os índices vão de 1 a 2. Então, esse F alfa beta é um tensor de rank 2, é uma matriz 2 por 2 antissimétrica. Toda matriz 2 por 2 antissimétrica, ela só tem um parâmetro. Ela pode sempre ser escrita proporcional à matriz epsilon, a matriz Levi-Tivita. Mas a matriz de Levi-Tivita em 2 dimensões é justamente o C alfa beta. Essa é a matriz de Levi-Tivita. C1, 2 é 1, C2, 1 é menos 1. Então, esse C alfa beta, ele é, na verdade, um escalar. Esse F alfa beta, na verdade, é um escalar vezes C alfa beta. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo C alfa beta vezes o escalar F. E aí, θ alfa, né? Quer dizer, θ alfa, θ beta, C alfa beta, eu posso escrever como sendo θ alfa, C alfa beta, θ beta. Vamos pensar agora. Esse C, a matriz C é 0, 1, menos 1, 0. A matriz C é menos 1, quer dizer, C é menos C é menos 1. Se a matriz C é isso aqui, a matriz inversa é essa aqui. Vai 1, 0, 0. Então, a matriz inversa. Então, C alfa beta é menos C a menos 1 alfa beta. E aí, θ alfa,
C menos 1 menos θ barrado. Então isso significa θ barrado θ, né? Θ barrado θ, F. Eu vou escrever assim, θ barrado θ, F. E aí, talvez, a única coisa que a gente fez aqui na aula passada foi normalizar isso aqui, a gente bota um fator 2 aqui, mas é uma questão de redefinição de campo. Então a gente escreveu esse termo aqui como sendo um meio de θ barrado θ, F. Então essa foi a nossa expansão do supercampo escalar, né, em duas dimensões. Então a gente usou esse supercampo, aí a gente trabalhou as derivadas dele e viu da onde, né, podia sair o termo cinético. Então a gente via que se a gente pegasse a derivada, se nós pegamos esse termo aqui, C alfa beta, pegamos a derivada d alfa do S e pegamos a derivada d beta do S, esse cálculo aqui a gente tinha que fazer, a gente tinha mostrado na outra aula também que a componente, quando a gente multiplica supercampos ou supercampos por derivadas covariantes de supercampos, a gente mostrou que isso é um supercampo. A gente mostrou na aula passada que produtos de supercampos também são supercampos e derivada covariante do supercampo é supercampo e produto de supercampos por derivadas covariantes também dá supercampo. E a gente mostrou que no supercampo a propriedade marcante é que essa última componente aqui, quando a gente faz uma transformação de supersimetria no supercampo, e sempre lembrando, o que é a transformação de supersimetria no supercampo? É o parâmetro da supersimetria, o gerador da supersimetria atuando no supercampo. Então, se eu pegar o meu gerador, que tem um sinal oposto ali, o gerador é d alfa menos I C menos 1 gama mi alfa beta θ beta d. Isso aqui é o meu gerador atuando em S. Então, vamos pegar aqui o nosso S. É S mais θ barrado psi mais θ barrado θ meio de θ barrado θ F. Então, quando eu aplico, quando eu vou olhar, quando eu faço essa derivada covariante aqui atuando nisso, eu vou produzir termos, né? Vamos olhar o termo que tem dois θs. Quer dizer, o termo que tem dois θs é esse. Então, quando eu faço essa transformação, isso aqui é o meu ΔS. Então, é a transformação de supersimetria do meu supercampo. Parâmetro, transformação infinitesimal. Parâmetro, gerador, atuando no supercampo. E aí, quem é meu ΔS? A última componente então, vai ser isso aqui, vai ser o meio, quer dizer, esse carinha aqui vai ser ΔS pequeno, mais θ barrado delta psi, mais o meio, θ barrado θ delta F. Eu vou querer ler quem é ΔS, quem é delta psi e quem é delta F. Tudo bem. Quem é ΔS, eu vou fazer vou atuar com isso tudo aqui, e aí vou ver no final do dia o termo que não tem θ nenhum. Quem é o único termo que não vai ter θ nenhum? É esse termo aqui. E como essa derivada vai comer um θ, esse termo aqui vai ficar limpo de θ. Esse termo aqui vai sobrar um θ. E esse termo aqui sempre sai θ. Então, com isso a gente tira o ΔS, tira o delta psi. Mas vamos ver quem é o delta F. A variação do termo mais alto do supercampo. Eu tenho que fazer esse cálculo. O delta F vai ser o coeficiente de um meio de θ barrado θ. Então, quando eu atuar aqui, não vai ter nada, vai ser zero. Quando eu atuar aqui, o θ desaparece. Quando eu atuar aqui, eu perco um θ. Quando eu atuar aqui, eu tenho um só θ. Quando eu atuar aqui, eu ganho 2 θ. E quando eu atuar aqui, dá zero, porque eu vou ter 3 θ. Então, o único termo que vai me dar nesse produto todo aqui, algo que tenha 2 θ, é esse termo aqui. Menos I, C é menos 1, gama mi alfa beta, θ beta, dmi, atuando em quem? Atuando em θ barrado psi. Mas quem é θ barrado psi? θ barrado psi é θ transposto contra θ alfa menos, né? Aqui está a relação propaganda. θ barrado é menos θ alfa, C é menos 1, já tem alfa aí, θ gama, C é menos 1, gama delta, psi delta. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, esse θ vai se juntar com ele, então ficou menos I, C é menos 1, gama mi, dmi. Esse dmi vai atuar diretamente aqui no θ, no psi. Então ficou I, C é menos 1, tem esse menos aqui com esse menos aqui, vai ficar mais. Então ficou I,
C é menos 1 alfa beta. Aí juntou teta beta com teta gama. Teta beta junta com teta gama. C é menos 1 gama delta e delipse delta. Ou assim. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Lembrar da nossa álgebra exteriorial. Teta beta, teta gama, isso aqui de novo, isso aqui é antissimétrico em beta gama. Então isso aqui tem que ser proporcional a C beta gama vezes uma certa grandeza aqui que eu vou chamar de π. Isso aqui é antissimétrico em beta gama, então tem que ser proporcional a C beta gama. Aí eu quero saber quem é aqui. O que eu faço para saber quem é aqui? Eu multiplico isso por C menos 1 delta beta. Então, C menos 1 delta beta, teta beta, teta gama, C menos 1 delta beta, C beta gama. Então, beta beta, C é menos 1, então isso aqui vai ficar, ou até faço o contrário, multiplico por C menos 1 gama beta. Faz logo assim, gama beta. C é menos 1 gama beta, aqui vai ficar C é menos 1, não, está beta. O índice nível aqui é beta gama, então vou multiplicar tudo por beta gama. Vamos multiplicar por C gama beta. É melhor, quero dar um traço. Então vai ficar, multiplicar os dois lados por, então podia, C menos 1, botar C menos 1 gama beta. C menos 1 gama beta. Aí vai ficar C beta gama. Eu estou fazendo isso para poder eliminar isso aqui e saber quem é aqui. Então, C menos 1 gama beta, C beta gama, isso aqui é a definição de inversa, vai ser um delta de gama gama. Delta de gama gama em duas dimensões é 2. Então, isso aqui dá 2π. Agora, isso aqui a gente faz aqui para o de sempre. A gente vai escrever isso aqui como teta beta, C menos 1 gama beta, teta gama. Mas lembrando, a matriz C é antissimétrica. Isso vai ficar menos C menos 1 beta gama. Aí, menos teta beta, C menos 1 beta gama, é justamente o nosso teta barrado. Menos isso aqui é o teta barrado. Então isso aqui vai ficar teta barrado, gama, teta gama, que é teta barrado, teta, sobre 2. Então, esse produto aqui, ó, teta beta, teta gama, no meio, e teta barrado, teta, que é justamente esse coeficiente aqui, e produz um C. Eu tirei quem é o Q. Eu mostrei que teta beta, teta gama é 1 meio de teta barrado teta C teta gama. Isso nós mostramos aqui. A gente tirou o valor desse Q. Q é 1 meio, então tá, ficou Q. Então, teta beta, teta gama é 1 meio, né, de C beta gama, teta beta, teta barrado. Só para lembrar disso. Então, isso que está aqui, né, teta beta, teta gama, dá 1 meio, então isso aqui ficou I, C é menos 1, gama mi, alfa beta. Tá? Aí teta beta, teta gama deu 1 meio, teta barrado, teta, C beta gama. C é menos 1, gama delta. E aí delipse delta. É o que nós tínhamos aqui. Tá? Então ficou tudo isso. Então, C beta gama, C é menos 1 beta gama, vai ficar o delta de beta delta. Então isso aqui vai virar beta. Isso aqui desaparece. E aí o coeficiente do C é menos 1 vai ser aqui. Então o nosso delta F, no final de tudo, só para lembrar, quando a gente faz as transformações de supersimetria, a transformação de supersimetria da componente F, ela acaba sendo, o coeficiente de 1 meio, vai ficar I, C é menos 1 gama mi, alfa beta, não, teta beta, teta barrado, teta, não está sobrando, vai ficar teta beta, podia estar sobrando, porque tem o epsilon alfa, esqueci, então, epsilon alfa, e epsilon alfa, aí ficou C menos 1, gama mi, alfa beta, delipse delta. Perfeito. Então, a gente pode escrever isso aqui também, se quiser, lembrando daquela nossa decomposição, vamos pagar isso aqui, fica aí, ó, I, epsilon alfa, C é menos 1
alfa, gama, gama mi, gama beta, demi, si beta. Pode fazer isso. Aí, epsilon alfa, C menos 1, é aquele nosso famoso menos epsilon barrado. Menos epsilon barrado, componente gama, né? E aí fica epsilon barrado, gama mi, demi, psi gama. Então, na verdade, vai delta S menos I, epsilon barrado, gama mi, demi, psi. Ou seja, eu posso jogar essa derivada aqui para fora. Então, eu posso escrever essa derivada assim, demi menos I, epsilon barrado, gama mi, psi. Então, o que a gente observa, só para essa observação, que a gente já tinha feito o cálculo no ano passado, é que a última componente do supercampo, ela se transforma como uma quadriderivada. E a quadriderivada, o que ela pega dentro da quadriderivada? O campo espinorial correspondente a esse supercampo. Então, quer dizer, quando eu multiplico vários supercampos, eu vou ter um supercampo com essa estrutura. Vai ter sempre a primeira parte sem teta, a segunda componente com teta e a terceira componente do 2. Não importa quantos supercampos eu multiplico, a estrutura vai ser sempre essa. Então, quando eu multiplicar vários supercampos, eu vou olhar para o supercampo produto e vou ver que a parte em teta barrado teta dele se transforma sempre como uma quadriderivada da componente espinorial desse produto de supercampos. Então, eu vou usar essa última componente, que tem um produto de vários supercampos, como sendo um candidato ao meu lagrangiano. Por quê? Porque o que é invariante, se eu pegar a ação, né? A ação, ela vai, nós estamos em 3 dimensões, ela é a integral do lagrangiano. Então, se eu pego como lagrangiano a componente F do produto de supercampos, a transformação de supersimetria do lagrangiano não é zero, mas é uma quadriderivada, é uma triderivada. Portanto, para termos de ação, isso vai pegar só os campos no infinito. Supondo que os campos caiam a zero no infinito, nós temos uma ação invariante. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Para tirar uma ação supersimétrica, o que a gente pega é o produto de supercampos e vai olhar a componente mais alta dele em teta. Aí, quando eu pegar a componente mais alta dele em teta, eu vou ter aquilo que pode ser o candidato à minha ação. Então, é essa a ideia. Quer dizer, tudo vem dessa estrutura. Isso aqui vale para qualquer supercampo. Qualquer supercampo tem essa estrutura. Alguma coisa que tem um termo sem teta, um termo em teta e um termo com 2 tetas. Essa é a estrutura básica em 3 dimensões. E, portanto, não importa quantos supercampos eu esteja multiplicando, a transformação de supersimetria desse cara é sempre a derivada total, a derivada triderivada, envolvendo o parâmetro, a matriz gama e o espinor que vem. Então, é essa ideia. Então, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar esse, então, vamos pegar, só para pegar uma coisa mais simples, vamos pegar o produto de 2 supercampos, vamos pegar S ao quadrado. Então, se eu pegar S ao quadrado, eu vou ter S ao quadrado mais teta barrado, desculpa, S psi, mais 1/2 de teta barrado, teta SF. Primeiro termo. Agora vamos fazer esse cara com esse cara aqui, vai dar 2 vezes aqui. Agora vamos fazer esse cara com ele mesmo, teta barrado, psi, teta barrado, psi. Agora, esse com esse aqui vai dar 0, porque vai ter 3 tetas. E aí agora, esse aqui só vou poder multiplicar por esse, então vai dar um fator 2 aqui, vai acabar com esse mesmo. Então, esse supercampo tem 2 componentes com o máximo número de tetas. Esse cara aqui e esse cara aqui tem 2 tetas. Então, isso aqui é teta barrado, teta SF. Esse aqui é teta barrado psi, teta barrado psi. Ou seja, isso aqui eu vou escrever como sendo, cada um deles é menos teta transposto. Então, vou ter teta alfa, C é menos 1, alfa beta, psi beta. E esse aqui, teta gama, C é menos 1, gama delta, teta delta. Aí vamos usar os nossos famosos, vamos juntar os 2 tetas. Esse teta passa para cá finalmente, por causa da anticomutação com psi. Vai ficar menos teta alfa, teta gama. Então esse cara juntou para cá. E o teta e o psi beta, aqui, psi beta. E aí os 2 psis se juntam. Vou ter psi beta, psi delta.
E aí sobra C a menos 1 alfa beta, C a menos 1 gama delta. Mas agora, isso aqui nós vimos ainda agora. Isso aqui é menos, isso aqui é 1 meio, isso aqui é 1 meio. Então você vai ficar menos 1 quarto do θ barrado θ, psi barrado psi. C alfa gama, C beta delta. C é menos 1 alfa beta, C é menos 1 gama delta. Então vamos lá. C alfa gama vezes C é menos 1 gama delta dá um delta de alfa delta. Então esse cara aqui cancela, cancela, dá um delta de alfa delta. E aí, C beta delta vezes C é menos 1 delta beta vai dar a identidade, vai dar delta beta beta, que é 2. Então isso vai dar 2. Então isso aqui dá 1 meio. E aí fica menos 1 meio de θ barrado. Então isso aqui vai dar. Então isso aqui ficou θ barrado θ SF. E isso aqui ficou menos 1 meio de θ barrado θ psi barrado psi. Beleza. Então, o que eu vou querer tirar desse supercampo, para mim o que vai ser importante desse supercampo vai ser o que eu sei desse S2, o que eu posso pegar como candidato à ação supersimétrica vai ser esse produto SF e esse produto psi barrado psi. Ó, psi barrado psi é a típica massa do ferro. E esse F, né, a gente já viu que a gente vai ver o que vem agora daqui, a gente vai tirar, vai ser basicamente um termo de massa. Isso aqui é um termo de massa do ferro, então isso aqui tem que ser um termo de massa cruzado para 2 escalares. Agora a gente vê quem são esses escalares. Então essa é a ideia. É a gente pegar sempre termos que tem, fazer produtos de supercampo e pegar componente que tem máximo θ. Porque aí se a gente pega componente que tem máximo θ, a gente está garantido que essa componente se transforma como uma triderivada. Portanto, é ela que vai ser candidata à ação. Então, se eu pegar o termo S2, o que a gente vai fazer, deixa eu apagar aqui, a gente pode gravar assim. Então, vamos pegar do termo S2 a componente F. Então, a gente já viu que isso aqui tem a forma de um termo de massa. Até porque, vamos ver só, vamos lembrar das dimensões. Se eu quero que esse campo aqui seja um campo fermiônico, e esse campo aqui seja vamos dizer que esse seja um campo escalar. Então, eu quero que esse campo aqui seja um férmio. Como é que é a dimensão do férmio em 3 dimensões? É I, gama, mi, dmi. Então, se eu estou em 3 dimensões, né, a ação tem que ter dimensão de massa terceira. Isso aqui é massa, então sobra massa ao quadrado. Então, a dimensão do férmio em 3 dimensões é massa. Então, esse férmio aqui tem dimensão de massa. Se esse cara aqui tem dimensão de massa, nós já vimos que o θ tem dimensão de massa menos meio. Por quê? Porque θ' é igual a θ mais epsilon. E x' é x mais i, epsilon barrado gama θ. Então, isso aqui é massa menos 1. Então, θ e epsilon têm a mesma dimensão. Então, esse aqui é a mesma dimensão. Então, esse aqui é massa a menos 1. Então, esse aqui é massa ao quadrado. Esse aqui é o termo ao quadrado, a dimensão de massa menos meio. Então, θ, o parâmetro θ, né? A coordenada θ e o parâmetro epsilon têm dimensão de massa menos meio. Muito bem. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa menos meio, esse cara aqui tem dimensão de massa, então esse cara aqui tem dimensão de massa meio. Então, o supercampo S tem a mesma dimensão do campo componente S, que é massa meio. E isso aqui é a dimensão típica de um escalar em 3 dimensões, dmi-φ. Dmi-φ, que é o de Pythagórean, né? Isso aqui tem que ter dimensão de massa terceira, isso aqui é um massa ao quadrado, então sobra massa ao quadrado para o φ, então fica massa meio. Então as dimensões canônicas são essas: massa meio, massa, e aí isso aqui é massa menos 1, isso aqui é adimensional. Então quando eu peguei esse termo aqui, isso aqui deu para nós SF e deu para nós psi barrado psi. Ó, psi barrado psi vai ter dimensão de massa ao quadrado. Então o que está na frente dele tem que ser um parâmetro de massa, como se eu colocasse aqui algo assim, mi S2. Esse mi tem que ter um parâmetro, tem que ter uma dimensão de massa. Massa, 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 massa terceira. Aí o S é massa meio. O F é adimensional, né? Então, o S tem massa meio, esse cara aqui tem dimensão de massa, e o F é massa meio. Perdão. Isso aqui é massa a meio.
Então, isso aqui é massa meio. Então, θ barrado θ é dimensão de massa menos 1. Então, isso aqui é massa menos 1 vezes a dimensão de F, tem que ter dimensão de massa meio. Então, o meu F tem dimensão de massa 3 meios. Vamos botar aqui. A dimensão do F é massa, isso mesmo, né? Massa 3 meios. Então, esse cara aqui tem 3 meios, esse cara aqui tem meio, então fica, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu quero, esse cara aqui tem dimensão de massa meio, esse cara tem dimensão de massa. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa menos 1. Esse todo aqui tem que ter dimensão de massa meio. Então, massa menos 1. Então, esse F aqui tem dimensão de massa 3 meios, tá certo? Então, F tem dimensão de massa 3 meios. O S tem dimensão de massa meio. Então, tá certo. A dimensão de massa ao quadrado vezes μ, que tem dimensão de massa. Então, tá certo. Então, fica massa ao cubo. Então, massa meio, massa 3 meios, massa ao cubo, massa ao cubo. Então, isso é um termo típico de massa. Pode ser um bom candidato a um termo de massa. Ele vai dar uma massa para o término e vai dar uma massa mista para esses dois escalares. Só que esse escalar aqui tem dimensão de massa meio. E esse escalar tem dimensão de massa 3 meios. No termo cinético, se eu quero que esse campo aqui seja um escalar genuíno de Klein-Bordel, eu vou ter dμs. Então, massa meio, massa 1, 2, 3, está certinho. Agora o F, ele tem dimensão de massa 3 meios, então ele só pode aparecer F ao quadrado. Se aparecer qualquer derivada dele, vai aumentar a dimensão. Então o F deve ser um campo auxiliar. Quer dizer, no termo cinético, quando esse aqui aparecer com dms, esse aqui deverá aparecer com F2. Então fica esse termo. Com esse termo, sendo um campo auxiliar, eu teria alguma coisa como F2 mais μs. MSF, na ação. Então, se eu tirar a equação de campo, vai ficar F mais μs igual a 0. Então, F é menos μs. Então, eu posso, como o campo é auxiliar, eu posso eliminar. Então, vai ficar 1 e 2, S2. E aí, quando eu elimino o campo S, que aparece é o termo de massa de Klein-Bordel. Então, a gente está num bom caminho. Se a gente pegar esse supercampo e multiplicar por ele mesmo, e pegar o termo de mais alta componente interna, que é o termo F do produto, correspondente ao F do produto, né? Eu vou ter esses dois termos. E aí esses dois termos aqui, com as dimensões, batem direitinho para que isso aqui seja um termo de massa. Agora vamos olhar o termo cinético, que é o que a gente espera agora. Está claro? Tá claro? Mas assim, é só mexer com a álgebra tutorial. Depois, claro, eu estou fazendo isso. Ninguém vai fazer isso o tempo todo. A gente faz isso uma vez para aprender. Depois a gente vai direto para o supercampo, a coisa fica mais simples. Eu estou só mostrando a conexão entre supercampo e campo componente. Então, sempre que eu vou multiplicar supercampos, o que eu faço? Eu faço o produto todo. Aí olho a parte que tem o máximo de tetas. Essa parte que vai ser o candidato ao meu lagrangiano. Eu nem preciso mais me preocupar com isso, porque eu sei que a transformação de supersimetria forçosamente vai me dar que a transformação desse último campo é a triderivada desse bilinear, onde tem o ferro. Então, eu já sei qual é a transformação de SUSY desse objeto. Então, quer dizer, a transformação de SUSY de um lagrangiano supersimétrico nunca é zero. É sempre uma triderivada. A ação quem vai ver antes? O lagrangiano não, isso é o que a gente está falando. Mas você nunca vai escrever, então, o lagrangiano em termos do supercampo diretamente? A gente vai fazer isso, a gente vai escrever depois, vamos ter uma forma mais elegante, vamos introduzir a medida no superespaço, e aí aí a gente vai ver depois que esse termo de massa, a gente não precisa nem passar para campo componente. Eu vou introduzir a noção de ação no superespaço, aí a gente vai introduzir aqui o que a gente chama de θ barrado de θ, que é a medida fermiônica. E aí eu vou introduzir um termo assim, IS2. Isso aqui é o termo de massa para supercampo. E ele já seleciona naturalmente. Aí, exatamente, vamos aprender a ver que essa integral aqui, quando bater aqui, ela só não é zero para o termo θ barrado θ. Então, o formalismo, ele já chupa, ele já seleciona, filtra para você o que ele quer. A gente vai depois introduzir o conceito de integral na variável grassmanniana, mostrando que a integral é igual a mesma coisa que a derivada. Então, quem integra duas vezes, deriva duas vezes. Então, quando eu derivar duas vezes esse cara, eu só vou poder pegar a componente θ barrado θ.
certo? Então, o método depois a gente vai botar, estou colocando assim só para a gente ver como é que a coisa funciona. Depois a gente vai passar, vai formalizar isso de uma maneira muito mais assim, elegante, e aí a gente pode trabalhar só com supercampo. Por exemplo, a gente desenvolve gráfico de Feynman com supercampo, propagador para supercampo, você não precisa passar nada para campo componente. Claro que quem faz física de partículas, né? O cara que vai para o LHC, ele quer saber as interações, por exemplo, fotino com os cardinos, quer saber a introdução do gaydino com a matéria carregada. Aí, tudo bem, você vai para campo componente para poder ver quem são as partículas que você quer identificar. Mas se você quiser olhar a supersimetria de um ponto de vista mais formal, estudar a renormalizabilidade, estudar propriedades de simetria, você pode ficar sempre no supercampo, você não precisa projetar em campo componente, não. Então, vamos pegar esse termo aqui. Vamos pensar, então, nesse termo aqui. Deixa eu botar aqui. Quer dizer, o que a gente está buscando agora é um termo cinético. Então, a gente já viu da onde pode sair o termo de massa. Então, o termo de massa, o que a gente precisa para construir a matéria é ter o termo cinético e o termo de massa. Depois a gente tem que construir, a matéria pode ter alta interação. Depois a gente vai introduzir as interações, a própria matéria interagindo. Por exemplo, em 3 dimensões, a gente sabe que o potencial, quer dizer, o lagrangiano, a matéria renormalizável em 3 dimensões, ela tem acoplamento quártico e sexto. Nosso curso de renormalização, por Power Counting, a gente viu que em 3 dimensões, né, o lagrangiano escalar renormalizado geral pode escrever o meio de dmφ, tem o termo de massa, menos o meio dm2 S2, e depois tem o termo menos lambda sobre 4 S4, e eu posso ter um termo menos lambda sobre 6 S6. Então a gente pode ter interação quártica, interação sexta, quer dizer, o potencial, quer dizer, aquilo que seria o potencial de Higgs em 3 dimensões, ele não é só quártico, ele seria algo desse tipo. O termo quadrático, o termo quártico e o termo sexto. Porque toda essa interação é renormalizável em 6 dimensões. Em 3 dimensões, a gente vê esse cara aqui tem dimensão de massa meio. 6, massa meio, dá uma dimensão massa terceira. Então esse cara é adimensional. Então essa constante de acoplamento é adimensional. Portanto, esse acoplamento é renormalizável por Power Count. Agora aqui eu vou ter 4 por todo esse acoplamento tem dimensão de massa. Então é um acoplamento super renormalizável. Então não tem problema de perder a renormalizabilidade. Então depois nós vamos ter que introduzir, já que a gente está falando de matéria, a matéria livre, termo de massa, matéria livre, termo cinético, e depois matéria em alta interação, que aí vai ser termo, vai ter potências mais altas. Quer dizer, a gente pode pegar um S3 ou um S4. Vamos ver, a gente vai ter que pegar um supercampo em alta interação, para poder tirar a alta interação dos campos componentes. Então vamos trabalhar esse termo aqui. C alfa beta, então vamos pegar a nossa derivada aqui. Então vamos fazer o seguinte, só para a gente já facilitar aqui. Vamos pegar direto, que eu já tinha feito, eu apaguei. Vamos pegar a derivada, vamos botar aqui de novo. Aqui vai ser d alfa do S. Vai ficar d alfa. Então d alfa, né? Aqui não adianta tirar a derivada, porque não tem teta, não tem componente teta. Eu vou poder tirar uma derivada aqui. Então vai ficar, primeiro vamos botar aqui, vai ficar C alfa. Vamos começar a tirar as derivadas. D alfa do teta barrado beta. Então lembrar que o teta barrado beta nós estamos escrevendo menos teta transposto, C é menos 1, psi. Então fica menos teta, C a menos 1, gama delta, teta gama, C a menos 1, gama delta, psi delta. Aí vamos tirar o D alfa disso. Derivada alfa disso vai ficar em delta de gama alfa. Uma derivada come esse teta e bota um alfa aqui. Então vai ficar aqui menos C a menos 1, alfa, delta, psi delta. Agora, essa derivada de alfa atuando aqui. Então vamos lembrar de novo. Um meio de teta. Aí vai ficar menos teta transposto, C é menos 1, teta F. Então fica menos meio, teta alfa, C é menos 1, teta gama, C é menos 1, gama delta, teta delta F. Aí vamos tirar agora a derivada
d alfa. Primeira derivada aqui vai produzir menos 1 meio, C menos 1, alfa, delta, beta, delta, F. Segundo termo, a derivada de alfa vai passar para cá, ela anticomuta aqui. Vai ficar mais meio de teta gama, C menos 1, gama, delta. Aí, d alfa disso aqui, vai dar um alfa aqui. F. Então, esse delta aqui é índice saturado, posso botar gama. E agora, C menos 1, a matriz C é antissimétrica. Então, C menos 1 alfa gama é igual a C menos 1 gama alfa. Então, esse termo aqui é exatamente igual a aquele. Não posso cancelar esse termo aqui. Não, a matriz C é antissimétrica, perdão. Então, C menos 1 gama alfa é menos C menos 1 alfa gama. Então, esse termo aqui vai ser igual a esse aqui, então vai ficar um fator menos 1. Então, ficou menos C menos 1 alfa gama teta gama F. Então esse termo aqui sobreviveu. Agora, vamos ter que pegar esse termo aqui e atuar. Então esse termo aqui vai bater aqui. O primeiro termo vai bater no. Opa, tem que fazer. Fechar aqui. Faltando ainda esse termo aqui. Ele vai bater aqui. Vai bater aqui. Vai ficar mais I, C menos 1 gama beta. C menos 1 gama mi. Alfa beta. Então aqui vou botar alfa gama. Já tem beta aqui. Alfa gama. Beta gama. D mi S. Então está aparecendo uma derivada do escalar, já é um bom sinal de termo cinético. Está aparecendo aqui. Então a gente pegou esse termo aqui, jogou aqui. Ficou I, C menos 1 alfa gama, beta gama, DMS. Agora, esse termo também pode vir aqui. Já aqui vai dar zero, porque vai dar 3 tetas. Então esse termo pode atuar aqui. Então vamos produzir, vou só botar o resultado aqui. Ele vai produzir para nós, ó, I, C menos 1 gama mi, alfa gama, teta gama, d mi, atuando no termo fermiônico, atuando aqui no teta barrado, psi. Eu já vou escrever o meu teta barrado como sendo menos teta transposto, que vai ser um teta delta, C menos 1 delta epsilon, psi epsilon. Escrevi aqui, esse aqui é o meu teta barrado psi. Tem um sinal menos por causa daquela relação. Teta transposto, C menos 1 é menos teta barrado. Tá legal. Bom, então, aqui eu voltei. Esse DMI vai bater aqui. DMI, psi epsilon. Tá legal, saiu aqui. Agora, nós já vimos. Teta gama, teta delta é um meio do teta barrado teta, C gama delta. Então, vai ficar um meio teta barrado teta, C gama delta. Ah, meu Deus, mas vai fazer calor. Esse gás cantando para caceta. Então, beleza. Aí, C menos 1, C gama delta, C menos 1 delta F vai ficar identidade, né? Delta de gama epsilon. Delta de gama epsilon. Tá certo. Então, esse termo aqui está dando para nós menos I sobre 2. Teta barrado teta. Menos I sobre 2, teta barrado teta. Aí está dando para nós C menos 1, gama mi. C menos 1, gama mi, alfa epsilon. D mi, psi epsilon. Então isso é o D alfa do S. A gente não vai ter tanto trabalho, a gente vai ter que olhar depois só o termo teta barrado teta, só o termo quadrado. Então vamos multiplicar por d beta F. É só refazer isso aqui. D beta epsilon. D beta F vai ficar menos C menos 1 beta, vamos dizer assim, mi, tem tanto índice aí, alfa, beta, gama, delta, vamos ficar C menos 1 beta. Isso é tudo saturado, você podia colocar gama em todos, né?
Ah, esses aqui são todos. Ah, é verdade, vou botar saturado, beleza, isso mesmo. Tá tudo saturado. Então todo mundo tem gama, né? Tá bom. E o último que é epsilon também tem gama. A gama também, obrigado. Então fica a gama. Beleza. E agora, beta, delta. Psi delta. Menos C menos 1. Beta delta. Beta delta. F. Mais I. C menos 1. Gama Mi. Beta delta. Beta delta. TIS. Menos I sobre 2. Beta barra beta. C menos 1 gama Mi. Beta delta. DI. Então isso eu tenho que fazer. Agora, já sei, se isso eu quero pegar esse termo, só vai me interessar o termo com 2 tetas. Então, por exemplo, isso aqui fica fora, isso aqui fica fora, isso aqui fica fora, porque esse termo aqui vai poder cruzar com esse. Porque vai me dar 2 tetas, aí vai me dar o psi, isso aqui. Então vai me dar esse seguinte termo, tem um menos aqui, né? Então vai ficar, tem esse menos aqui, tem esse menos aqui, o menos vai embora. Tenho I sobre 2. Teta barrado teta. Então tá lá. I sobre 2, teta barrado teta. Aí C é menos 1, alfa gama. Psi gama. C é menos 1, gama I, beta delta. DI, psi delta. A gente está vendo aqui a forma de uma Lagrangiano de Dirac. Psi barrado, algum gama, D, psi. Vou ver o que a gente pode fazer aqui com esses 6. Né? Então a gente tem o seguinte, isso, então isso aqui ficou, vamos juntar os 6. Na verdade, eu fiquei o seguinte, vai ficar assim, só para eu abrir essa expressão. Vamos deixar o I sobre 2, teta barrado teta, beleza. Então, aí vai ficar o seguinte, C menos 1, vamos fazer aqui, vamos abrir, peraí, isso aqui psi gama. Ah, porque tem o C alfa beta, eu estou esquecendo aqui na frente. Então, perdão, vamos juntar, porque isso aqui vai ajudar. Tem que fazer o seguinte, eu tenho esse C, tem que pegar esse C alfa beta, tá? C alfa beta. Aí esse menos aqui, esse menos aqui ficou mais. Então eu já tinha pagado. I sobre 2. Então, I sobre 2. Vou botar logo que era barrado beta. Vai ficar. Estou fazendo esse cálculo aqui, ó. Pegando esse termo aqui, em que componente teta barrado teta ele vai contribuir. Ele vem daqui, aqui não, aqui não, aqui não e aqui sim. Então ficou I sobre 2, teta barrado teta. Por que I sobre 2? Por causa desse menos aqui. Aí C alfa beta. C é menos 1, alfa gama. Psi gama. Tá certo. Aí vem C é menos 1, gama Mi, beta delta. DI, psi delta. Então vamos aos 6 agora. Então essa matriz C é antissimétrica. Então vou botar aqui beta alfa. E aí eu boto no sinal baixo. Aí C beta alfa, C é menos 1, alfa gama, vai dar o delta de beta gama. Então essas matrizes aqui desaparecem e aí o gama vira beta. Certo? Aí a gente tem psi beta, C é menos 1, beta gama, beta delta eu posso escrever como C é menos 1, beta gama, gama Mi, vamos botar assim, gama delta, estou abrindo esse produto matricial, vamos ver por quê, ó, psi beta, então isso aqui ficou, isso aqui saiu, né? Fica aqui, isso aqui, então ficou psi beta, C é menos 1, beta gama, gama Mi, gama delta, DI, psi delta. Agora, psi beta, C é menos 1, beta gama, é o nosso famoso teta transposto, psi transposto, C é menos 1, que é menos psi barrado. Então, isso aqui é menos psi barrado, componente gama. Só apaguei. Só a componente certa da outra. Então, psi beta, C é menos 1, beta gama. Então, isso aqui é menos psi barrado gama. Menos psi barrado gama. Ó,
psi barrado gama, gama ni, gama delta, né? Isso aqui é o termo de Dirac. Então isso aqui fica, esse termo aqui fica, vou botar aqui. Vamos pegar aqui a componente, vamos escrever assim, ó, isso aqui, componente, vou botar assim, beta barrado delta. Em vez de botar F, é melhor a gente botar. Vamos estar selecionando a componente beta barrado delta. Então a componente beta barrado delta dele é menos I sobre 2, já selecionei o θ barrado delta. Menos I sobre 2 e tem esse menos aqui, então fica mais. Então fica I sobre 2, psi barrado, gama mi, dmi, psi. Que é o tipo do termo de Majorana. O termo de Majorana aparece como meio, então ficou, aqui é o termo cinético de Majorana. I, né, então a gente vai um meio, psi barrado e gama mi, dmi, psi. Então esse é o primeiro termo interno. Então a gente fez esse aqui. Então esse aqui está feito. Esse com esse. Tem um θ, esse com esse vai poder juntar. Então agora a gente vai ter um outro termo, um θ barrado θ, que é esse termo aqui. Os termos em como a gente já tinha antecipado. O campo F deve aparecer ao quadrado, porque já tem a dimensão suficiente do termo cinético. Então vai ficar menos, tem menos, mais, vai ficar mais, vai ficar C alfa beta, C é menos 1 alfa gama, θ gama F, vezes C é menos 1 beta delta, θ delta. Então vamos lá, C beta alfa beta, C é menos 1 beta delta, vai ficar, cancela a identidade e o delta fica alfa. Então esse cara aqui cancelou esse aqui. Muito bem. Agora, então ficou. Agora, C é menos 1 então vamos lá, C é menos 1, então agora vai ficar aqui. Θ, gama, θ. Então ficou assim, C é menos 1 é menos C. A matriz C é menos 1, o inverso, a matriz inverso da C é menos C. Então vai ficar menos C alfa gama. Θ alfa, θ gama, θ alfa. F2. Então vamos escrever esse termo assim, ó. Essa matriz é antissimétrica. Então posso botar aqui gama alfa. Ele bota o sinal mais. Então ficou θ gama, C gama alfa, θ alfa, F2. Agora, θ gama, C gama alfa é menos θ barrado. Então fica menos θ barrado, θ, F2. Então o termo θ barrado, θ aqui, tem um termo aqui que é menos F2. Assim. Que é o único termo que pode aparecer. Tem outro ali não? Do lado desse. Esse aqui? É. Peraí, vamos ver se aqui pode ser que seja zero. Porque esse termo, tá certo, esse termo aqui poderia aparecer, claro. Mas porque esse termo vai ter dimensão canônica muito alta, né? Uma derivada, vamos ver o que vai acontecer com esse termo. A gente vai ter, vamos lá, C tem esse sinal menos, ele não vai ficar. C alfa beta. Esse termo aqui tem o θ, e esse termo aqui também tem o θ. Então vai ficar C alfa beta, vou botar o sinal menos aqui, C é menos 1, alfa gama, θ gama, F. E aí multiplicando por esse aqui, I, C é menos 1, gama I, beta delta, θ delta, DIS. Então, θ gama, θ delta. Eu sou super tem um sinal negativo, eu acho. Oi? Tem um sinal negativo, não? Esse perdeu. Ficou no final, ficou esse menos. Esse menos aí. Na hora que você colocou o isso, você tirou os menos. Desculpa, tá certo. Entendi. Então, C alfa beta, tem esse, obrigado. Menos I, tá certo. C alfa beta, obrigado. C é menos 1 alfa gama, θ gama é. Aí ficou I, que eu botei lá, C é menos 1 gama I, beta delta, θ delta, e I, tá certo. Então vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Essa matriz aqui é antissimétrica, vou botar assim, beta alfa. Aí fica mais. Aí, C beta alfa, C é menos 1, isso aqui cancela, e o gama fica beta.
problema que vai ter aqui vai ser o seguinte, ó. Teta beta, teta delta, nós já sabemos, é proporcional à matriz C beta delta. Então isso aqui é antissimétrico em beta delta. Mas essa matriz aqui é simétrica em beta delta. Então vai ter um clash, né, entre C beta delta e C menos 1 beta delta. Então vai dar, isso aqui é simétrico, é antissimétrico, isso aqui é simétrico, dá zero. Tá? Então esse termo sozinho se auto-elimina. Então, esse termo aqui que a gente já fez, esse com esse, e aquele ali vai dar zero. Vai ter 3 termos. Esse aqui está fora. Esse termo aqui, termo só teta. Esse aqui vai ser a mesma história, porque basicamente é o contrário desse termo. Então, esse termo aqui também dá zero. Ele vai ter aquele cruzamento de uma coisa simétrica com uma coisa assimétrica. Esse com esse vai dar zero. Agora, esse termo com esse aqui vai juntar. Então, vai ficar I com I dá menos 1, vai ficar menos C alfa beta. C é menos 1, gama mi, alfa gama. C é menos 1, gama mi, beta delta. Aí vamos ter teta gama, teta delta. Cuidado com trocar a ordem, senão não troca o sinal. Teta gama, teta delta, DIS. DIS. Então acho que ficamos aqui, né? Não esquecemos de nada não. Então, o I2 é menos 1. Então ficou menos C alfa beta, C é menos 1 gama mi alfa gama, C é menos 1 gama mi beta delta, teta gama, teta delta. Então esse cara aqui a gente já sabe, está menos 1,5, não está 1,5, então vai ficar menos 1,5. E aí vai produzir um teta gama delta, C gama delta, C gama delta, C gama delta, teta barrado teta. Então a gente já produziu o teta barrado teta que a gente precisa. Agora é álgebra de C. Vamos lá. Então a gente vai ter aqui esse gama, C gama, que tem um beta delta. Então esse C aqui, alfa beta, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo isso assim. Vamos ver onde que esse C pode entrar. Esse C alfa beta pode entrar aqui. Vai ficar C alfa beta vezes C é menos 1. Então ficou assim, C alfa beta, que multiplica C é menos 1 gama mi, beta delta. Então isso aqui é a mesma coisa que C é menos 1, gama I, alfa delta, certo? Então dá C é menos 1 dá 1, não tem tudo certinho, né? Alfa delta. Então dá um gama I, alfa delta. Então esse cara aqui desaparece. Então gama I, alfa delta. Depois esse aqui, a gente vai poder botar esse delta gama aqui, troca de sinal, que é simétrica a mais. E esse aqui é simétrico, eu posso trocar tranquilo, gama alfa. E aí vai ficar, o C vai entrar também, vai ficar um gama mi delta alfa. Gama mi delta alfa. Aqui tinha um fator meio, né? Tinha. Meio. Agora, isso aqui, na verdade, é o traço de gama mi, gama ni. Aí, pela álgebra de Cliff, só para lembrar lá, gama mi, gama ni, mas gama mi é 2 vezes eta ni identidade. Então, se a gente tira o traço dos dois lados, então vai ficar 2 vezes o traço de gama mi, gama ni. Igual a o traço da identidade é 12, vai ficar 4 eta ni. Então, esse traço aqui vai dar 2 vezes eta ni. Então, esse traço aqui dá 2 vezes eta ni, que cancela, então dá um eta ni aqui. Então, esse termo teta barrado é o termo de Klein-Bottom. Você viu onde eu vou botar ele aqui? Vou botar ele aqui. Então, apareceria aqui o termo que seria mais dni s dni s. Terminaria para. Ele apareceu em teta barrado teta. Eu, particularmente, acho que deveria ter um fator 2, que o termo de Klein-Bottom deveria, se esse termo aqui saiu com o meio, né? Pode ser que esteja faltando o meio. Também acredito que esse aqui devesse sair com o meio. Esse cara aqui sai com o fator 2, que cancelou. Mas eu acho que é porque vai ter mais um termo aí que está faltando, que vai trazer outro meio ali pro psi.
Vai ser o último. Ah, e esse o O que último. está último. faltando vai dar igual àquele. Então deve dar um fator 2, né? Provavelmente é esse termo aqui com aquele primeiro lá. Acho que sim. Esse também vai se juntar, exatamente. É isso mesmo. Esse termo aqui deve se juntar com aquele. Tá legal. Então tá certo. Perdão. Esse termo que a gente já tinha colocado, né? Ah, tá certo, eu estou entendendo o que você está falando. Esse termo deve se juntar com aquele e deve dar o fator 1. Isso. É isso mesmo. Então deve ser isso mesmo. Você tem razão. Não vou nem fazer, é isso mesmo. Porque agora que a gente terminou esse aqui. A gente fez esse aqui, né? A gente fez qual? A gente fez esse início. O S. Esse S, né? Isso. Exatamente. A gente fez esse com todo mundo. Agora falta Agora fazer. tem que fazer esse que eu não tinha feito. Esse aqui já tem os dois termos. Vai bater com aquele. Claro, o termo não vai desaparecer, então vai se juntar. Tá certo. Beleza, tá certinho, isso mesmo. E aí o resto vai dar 0. Porque esse termo aqui já tem os dois termos. Então não tem mais o que tirar, né? Então, claro, aí tá claro. Eu quero que todo mundo, eu quero que o lagrangiano tenha meio, é só botar um fator meio na frente disso tudo aí. Então, quer dizer, se eu pegar esse produto de supercampos e colocar um fator meio, quer dizer, definir o meu termo cinético, né? Como sendo isso aqui, um meio de C alfa beta, de alfa S, de beta S, e eu vou pegar o componente teta barrada, vai dar o meio para todo mundo, tá legal? Então, eu peguei o termo de massa, pego o produto, peguei esse termo teta barrada. Eu vou dar só mais uma coisinha, que a gente agora vê a interação. Então, rapidinho também. Então, a gente já, depois, na próxima aula, eu vou formalizar, então, colocando a definição do que é a superação, colocando a parte fermiônica na integral de volume do superespaço, e aí a gente vai ter um método para automaticamente extrair a componente teta barrado, teta, sem precisar fazer tudo isso, né? Muito bem. Agora, o que então a gente já introduziu aqui a parte cinética dos escalares. Então, isso aqui, o fator meio aqui, né? Isso aqui vamos dizer assim, setor cinético dos escalares. Ou dos escalares, setor cinético dos campos componentes. E aí as dimensões canônicas estão ok? Por quê? O psi tem dimensão 1, então, esse primeiro termo tem dimensão correta, né? 1, 2, 3. Esse aqui tem dimensão 3 meios, fica 3, e esse aqui é meio, 1, 2, 3. Está tudo certinho em termos de dimensão. Agora, eu preciso gerar termos de autointeração. Autointeração significa pegar campos a potências mais altas. Se eu pegar, por exemplo, S3, o que eu vou fazer? O que eu vou ter? S4, vamos ver o que vai ter o termo S3. Vamos ver. O termo S3 vai ser esse campo, vai ficar S. Vou só esquematizar, porque é detalhe de cálculo. Eu queria mostrar para vocês, só um pouquinho para quem não está acostumado, esses detalhes chacozinhos assim da álgebra espinorial. Por isso que eu às vezes abro um pouquinho só para a gente ver. Mas depois a gente, o cara fazendo o cálculo, ele mesmo acerta. O que eu quero ver agora é a forma, assim, a forma geral. Vamos pegar esse produto público aqui. Então, para eu gerar autointeração, eu tenho que ter no mínimo termo público. Então, vamos lá. Mais essa, que é a barrada aqui, mais o meio. Posso colocar essa aqui a terceira. Então, como é que a gente leva? E aí, claro, vou levar a terceira potência, mas no final do dia, só vai me servir teta barrado teta. Então, por exemplo, primeiro termo, S3, está fora. Segundo termo, teta barrado psi, a terceira, está fora porque vai dar 3 tetas. Teta barrado psi, teta barrado psi, teta barrado. Estou pegando a forma do cubo, né? Depois esse aqui, né? Quer dizer, quando eu nem lembrar mais a forma do cubo. A mais B mais C, a terceira, né? Então vamos fazer ao quadrado. A2 mais B2 mais C2 mais 2AB mais 2AC mais 2BC vezes A mais B mais C. Então nós dá A3, né? Dá logo assim A3 mais B3 mais C3 mais 3 A2B mais 3 A2C mais 3 B2C, isso? 3 A2B, quer dizer, tudo cúbico, né? Eu posso pegar A2 com B, aí posso pegar agora AB2 mais 3AC2 mais 3BC2.
2. Acho que é tudo, né? Então eu peguei A3, A2 com B, A2 com C, depois pego A com B2, A com C2, é isso mesmo. Então quando eu levar o cúbico, a gente vai ver o seguinte, só vai servir para a gente que tem 2 tetas. Então, os termos cúbicos aí vão ser todos esse. Depois eu vou pegar 3A2B, não vai me servir. 3A2C. Aí eu vou poder gerar A2C, vou poder gerar um termo que é S2F. Vai me aparecer um termo que vai ser S2F. 3B2C. Não sei. Tá certo, isso. 3AB2. Então vai gerar um S, um 2 psis, né? Porque vai gerar AB2, SB2. Teta barra psi, teta barra psi. Então a gente vai gerar um termo que vai ter S psi psi. É um termo tipo Yukawa. Depois vamos gerar um termo que vai ser 3AC2. C2 é 0. E 3BC2, que é 0 também, certo? Então, daqui, acho que só sai isso. Então, como a gente está aqui, já tem um termo em F2. Então, esse é o termo. Então, o que vai acontecer? Daqui eu tenho um termo em F2, o termo cinético. De lá eu tenho um termo de massa, que é, vou botar assim, F2, né? Deve dar menos 1 meio de F2. Lá deu IFS, ISF, e aqui vou botar uma constante de acoplamento, a gente pode chamar essa constante de acoplamento aqui de lambda cúbico, né? Lambda S3, não vai aqui mais, lambda S2F, estou só pegando o termo em F, esse aqui vai ficar fora. Então, quando eu tirar a equação de campo para F, a gente vai ter menos F mais μS mais lambda S2. Então, eu posso resolver. Meu campo F, na verdade, ele é μS mais lambda S2. Então, quando eu resubstituo as equações de campo de volta, eu vou ter que levar isso ao quadrado. Então, eu vou produzir a interação S2, que é a interação ok. Vou produzir uma interação S3 e vou produzir o termo lambda S4. Então, eu ainda não cheguei no lambda S6. Então, a gente pode pegar um termo quarto. Vamos pegar um termo quarto. Mas você vai ter um termo S3 que você não tem, em princípio, né? Mas aí eu vou ter que ter, sabe por quê? Porque tem massa. Eu não gostaria de ter, quer dizer, se você tem um escalar, quer dizer, quando você vai... vamos dizer o seguinte, o termo eu esqueci de lembrar, mas o termo que ficou, vamos voltar aqui, ficou menos 1 meio de F2. Aqui eu apaguei, droga, mas ficou mais, tem um termo lá, MSF, e ficou o termo aqui S2F. Lambda S2F, alguma coisa assim. Então, quando eu tirar a equação de campo, vai ficar F igual a IS mais lambda S2. Beleza. Quando eu elevar ao quadrado, isso aqui, aí eu vou produzir. Isso, quando eu elevar ao quadrado, eu vou produzir um termo que vai ser mi lambda S3. Como S tem dimensão de massa meio, então isso aqui tem 3 meios. Isso aqui tem dimensão de massa 3 meios. O lambda, vamos ver aqui esse parâmetro lambda, que dimensão tem? Esse aqui tem dimensão massa 3 meios. Então isso aqui, no fundo, é massa terceira. Isso aqui vamos laranjar. Então, massa meio, massa 3 meios, massa terceira. Massa meio, então massa a meio, então massa 3 meios. Então, 1 mais 3 meios dá 5 meios, né? Então, esse parâmetro tem que ter dimensão de massa meio. Então, lambda tem dimensão. Então, o parâmetro é dimensional, massa meio. Vai dar justamente uma interação super renormalizada, porque tem dimensão de massa positiva. Então, eu vou gerar um termo S. Então, a gente vai gerar termo S4, vai gerar termo S3 e vai gerar termo S2. Então, em princípio, nada me proíbe de eu ter um termo S4. Eu só não vou querer gerar esse termo, talvez, se nós quisermos, se a gente não colocar o termo de massa, aí esse termo aqui desaparece. Né? Eu vou poder gerar um termo de lambda S4, mas eu não vou gerar, mas aí esse termo aqui é lícito. Por contagem de potência, ele é lícito, ele pode aparecer. Claro que ele quebra a paridade S vai menos S. Tá? Bom, então, tudo bem. Mas eu não gerei ainda o termo S6. Eu preciso do termo S6 para ter a coisa renormalizada. Então, vamos ver o termo lambda
Então a gente já está entendendo o seguinte, né? Que esse cara aqui deu interação Φ4. Vamos ver, então provavelmente essa interação agora. G é assim, mais θ barrado Psi, mais θ barrado θ, F. E aí agora a quarta potência. E tirando o termo θ barrado θ. Então, quando eu levar a quarta potência, vamos pegar o quadrado que a gente tinha, que vamos ver logo que a gente faz um diagrama de vai ficar S2, vamos fazer o seguinte aí, vai ficar o quadrado do primeiro, S2, mais o quadrado do segundo, então, θ barrado Psi, vamos botar assim esquematicamente, θ2 Psi2, que é o quadrado desse, isso aqui já não tem quadrado, não vai ser possível. Aí depois nós vamos ter, vamos fazer isso, primeiro é quadrado vezes quadrado, agora duas vezes, então vai ficar um termo, duas vezes, S2, θ barrado Psi, θ Psi. S2 vezes esse aqui, então vai ficar S2, θ barrado, θ F. Tá legal. Depois, esse é o quadrado vezes esse, então vai ficar θ barrado, θ Psi, θ barrado, então esse é o quadrado, θ barrado Psi, θ barrado Psi, S. O quadrado desse vezes esse é o quadrado, então é θ barrado Psi, θ barrado Psi, e pegando o quadrado, não sei se eu já peguei, tá certo, o quadrado desse, o quadrado desse, o quadrado desse é zero, aí vai ficar, esse é o quadrado vezes esse é o quadrado vezes esse é o quadrado vezes esse, está aqui, vezes esse, aí esse é o quadrado vezes esse é zero, e esse é o quadrado aqui nunca pode existir. Então tá legal, então a gente vai fazer agora. Só que isso aqui com ele mesmo. Então vamos ver o que a gente pode gerar aqui. Quando eu multiplicar essa coisa por ela mesmo, esse S2 vai poder bater com esse θ barra. Então eu vou produzir um termo que vai ser S4, vou produzir desse lado aqui um S2, isso, e desse lado aqui um S2F. S2, vai ficar. Não, porque esse termo aqui, deixa eu ver. Eu não entendi muito bem o que está acontecendo. Eu estou fazendo, deixa eu pegar aqui. Estou fazendo o seguinte, estou pegando isso ao quadrado vezes isso ao quadrado. Certo. Vamos pegar, deixa eu fazer devagarinho para não errar. Vou botar só esquematicamente, θ Psi mais θ ao quadrado F, ao quadrado, vezes S, mais θ Psi, mais θ ao quadrado F, ao quadrado. Então tem, e no final tem que só pegar o termo θ barrado θ. Então vamos desenvolver esse aqui primeiro. Então esse aqui ficou S, pegar os quadrados. Então vai ficar S2 mais θ2 Psi2, vamos colocar assim, o quadrado desse é zero. Mais duas vezes esse ao quadrado vezes esse. Só vai ficar S2. Mas é só duas vezes esse, então não é ele ao quadrado. Oi? Não é ele ao quadrado, não, é só ele, o S vezes θ Psi. Você está fazendo o quadrado, não o cubo. Certo? Tá certo, eu estou fazendo o cubo não, tá certo, tem toda a razão, estou fazendo o quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse, tá certo. Aí duas vezes, esse vezes esse, desculpa, você tem toda a razão. Então, θ, S, Psi, beleza. Mais, esse vai poder pegar S, θ2, F, que é o quadrado, que é duas vezes ele. E depois esse vezes esse não vai poder, você tem razão. Aí agora a mesma coisa aqui, S, mais θ2, Psi2, mais θ, S, Psi, mais S, θ2, F. Pegando agora sim. E agora eu vou pegar um termo θ que tenha dois θs. Então, esse aqui vai poder selecionar esse aqui e esse aqui. Então, nós vamos poder ter um termo que vai ser, esse termo vai ter um termo S2, Psi2, e tem dois θs. Então, esse termo aqui vai selecionar esse aqui não, porque tem um só θ, e vai selecionar esse aqui. Vai aparecer um termo S2F. Então, S3F. Então, esse termo aqui selecionou esse. Esse termo aqui vai fazer a mesma coisa, vai selecionar Psi ao quadrado, vai selecionar Psi ao quadrado com S. Esse aqui vai dar zero, daqui para cá dá Um S2, não? Oi? Não deveria ser S2, não? Esse aqui? Não, o primeiro termo.
primeiro termo vai ser esse carinha aqui. Não, eu digo, dentro desse parênteses todo, né, eu deveria dar essa Ah, palavra. esse dois, obrigado. Tem razão sim. Então aqui vai produzir. Esse cara aqui não tem teta nenhum. E aí Então, fica, esse cara aqui vai ficar. fica esses dois embaixo. S2, S2. Obrigado. Esse aqui já vai dar zero. Esse aqui. Agora, esse cara aqui vai juntar com esse. Vai dar um teta 2, vai ter S psi, S psi. Vai ter de novo psi2, S2. Esse aqui com esse aqui. Esse aqui já vai dar zero. E daqui para cá, eu vou ter de novo S3F. Daqui já vai dar tudo isso. Então, a gente vai produzir esse termo aqui, tá ok? Que é um termo psi barrado. No fundo, esse termo aqui é um termo que tem psi barrado, psi S2, que é um outro acoplamento de Yukawa que eu posso ter em 3 dimensões, que é renormalizável. Psi barrado, psi, a interação de Yukawa em 3 dimensões é 2 férmions com escalar, em 4 dimensões. Em 3 dimensões eu posso ter 2 férmions com escalar, como aconteceu aqui no caso do 3, que aí dá uma interação super renormalizável, porque aqui é 3 meios dá 3. Esse carinha aqui é meio, então dá 5 meios. E aí eu posso botar uma constante de acoplamento aqui que tem dimensão de massa meio. Então, uma interação super renormalizável. É o acoplamento de Yukawa super renormalizável das 3 dimensões. Agora, esse aqui é o adimensional. 3 meios com 3 meios dá 3, e esse aqui é meio ao quadrado dá 1. Então fica 3. Você quer 1, 2. E esse aqui é meio ao quadrado, então dá 3. Então essa constante de acoplamento é adimensional. Então, em 3 dimensões, eu posso ter esse acoplamento tipo Yukawa, só que é uma constante de acoplamento com dimensão de massa meio, ou esse acoplamento de Yukawa, que não é possível em 4 dimensões. 2 escalares com 2 férmions, tá certo? Agora, quando eu pegar esse termo aqui, SF3, nas equações de campo agora vai aparecer aquele termo Mi-S, vai aparecer aquele termo que tinha lambda S2 e vai aparecer o termo com GS3. E aí quando eu elevar ao quadrado vai aparecer a interação sexta. Então nós vamos ter interação cúbica, quártica, quíntica e sexta. Então nós vamos ter todas as interações até a sexta potência, que é a interação renormalizável mais alta que eu posso ter. Então, quer dizer, a gente entendeu que para construir a auto-interação em 3 dimensões, eu posso introduzir então um potencial, vamos dizer assim, em termos de supercampo, seria uma espécie assim, um potencial V de S, né, que vai ter μS. Então, claro, combinado com o termo cinético, eu vou colocar esse termo aqui, é μS2. Podemos colocar aqui o termo lambda S3 e o termo G S4. Se a gente quiser normalizar, a gente pode botar meio aqui, 3 aqui, 4 aqui. Então, tá. Mas o que é importante é isso, que o superpotencial, vamos dizer assim, em 3 dimensões, quer dizer, a matéria em alta interação, eu vou poder pegar com esses supercampos, essas potências. Aqui eu paro, porque aqui é o que vai me dar a dimensão mais alta. Essa constante de acoplamento aqui é adimensional. Então, isso aqui me garante renormalizabilidade. Essa é massa média, super renormalizada. Então a gente entendeu como construir uma ação só de pura matéria, né? As derivadas covariantes, que é um termo cinético, aquele termo de lá é o termo de massa quadrática, o termo